Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vamos fazer uma leitura dissertativa, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde o tema aqui está Jesus Cristo. Ninguém melhor para se falar do que o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudará, e isso cobre toda a extensão do tempo. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas diversas e estranhas. Isso se refere a qualquer coisa que transfira a fé da cruz para outra coisa. Infelizmente é o que tem hoje, né, nos templos, nas igrejas, né? Não pode usar calça a mulher, não pode usar bermuda o homem. Se for numa festa onde que não tem evangélico, vai para Satanás e tantas outras coisas mais, né? É tão depravado o pensamento humanista que acaba matando, entre aspas, né, o matando a verdadeira palavra de Deus, porque ela não morre. O que morre são aqueles que vivem por leis e doutrinas. E dando continuidade, porque boa coisa é fortalecer o coração na graça. De fato, quer dizer que essa é a única maneira em que o coração pode ser corretamente fortalecido. E não com alimentos, refere-se a todo tipo de cerimônia religiosa, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Isso revela que tudo que não seja a fé simples em Cristo e na sua obra concluída não tem nenhum valor. Continuando aqui o versículo 10, fala assim: temos um altar. É usado por Paulo nesse sentido para descrever tudo que Cristo fez na cruz em favor da humanidade perdida, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Sem rodeios, e claramente diz que uma pessoa não pode servir a Cristo e a ordem levítica ao mesmo tempo. E também não pode agir ao mesmo tempo na lei e na graça. É engraçado, né, irmãos? Se a palavra do Senhor ela é clara, que a lei veio para revelar o nosso pecado e ninguém consegue ser salvo por ela, mas que devemos viver somente pela graça em Cristo Jesus na obra da cruz, somente ela e não andar de mão dada com a lei, porque lá em Tiago 2:10 diz que tropeçando uma só vírgula é transgressor de toda a lei. Resumidamente, nas palavras dos dias de hoje, diz que se nós pegarmos apenas os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, mas não amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus a todas as coisas, mas roubar um pedacinho de queijo na padaria, já somos transgressor de toda a lei. Isso quer dizer que nós vamos queimar no inferno? Mas que a graça nos libertou de todo o pecado? Por que que os pastores, e olha que eu sou pastor, e eu fico indignado com isso, por que os pastores colocam leis mosaicas para se viver, dizendo que vivemos pela graça, dizendo que se o povo não viver, a lei vai para o inferno? Outra coisa terrível, irmãos, dízimo. O dízimo foi feito por povo judeu, veio primeiro sem a lei através de Abraão. Ele dizimou ao rei Melquisedeque. Ele foi abençoado pelo rei Melquisedeque porque ele era mais novo do que o rei. O mais novo recebe a bênção, não abençoa, coisa que hoje eu acho terrível, irmãos. Eu já tive no monte, o último caso, uma mulher sapateando, dando piruleta, isso e aquilo. Eu só vendo ela mais nova do que eu, com o seu esposo, falando com outra irmã. De repente, ela acalmou. Eu falei: eu posso falar um pouco de Jesus para vocês? Ela: antes de mais nada, Deus manda te dizer. Sei lá, né, se foi Deus ou se não foi, mas tem certas coisas que é melhor obedecer do que pagar preço, porque aquilo que ela falava não era algo assim que iria me desabonar. Ela estava dizendo que Deus tinha um convite para mim e 21 dias no monte e orar. Mas essa mulher de repente põe a mão sobre mim e começa a orar, fala uma língua estranha que eu nem acredito que seja de Deus, do dom de línguas, por causa que não tem nexo, não tem sentido. E ela tinha que saber
Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, como que a mulher vai querer pôr a mão na cabeça do homem e orar por ele? Já está fora de contexto. Ela pode sim orar, mas não com imposição de mãos. Eu posso estar até errado, mas eu aprendi com um pastor que se eu for orar por um pastor, eu não ponho a mão na cabeça dele, eu ponho a mão no ombro, por respeito. E principalmente, se eu for orar por um pastor mais idoso do que eu, mais velho do que eu, que seja por enfermidade, que seja para que as coisas vão bem na vida dele, talvez até em segredo. Que eu não queira me aparecer, que eu não queira ser maior do que ele, porque ele é maior do que eu em conhecimento e sabedoria, devido à sua idade. Mas as coisas estão terríveis. Dízimo. O dízimo, como eu estava falando, depois veio a lei mosaica, aonde que o dízimo era para o povo judeu, não era para estrangeiros. Nós somos estrangeiros, nós somos gentios. O dízimo se cumpriu com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por que os pastores ficam cobrando dízimos e ofertas? Não seria muito mais bonito falar, irmãos, como diz o Novo Testamento? Que Novo Testamento é esse? Se Jesus falou ali a respeito de dízimo. Peraí, Jesus quando estava vivo ele estava cumprindo a lei não estava cumprida. Ali não era Novo Testamento, a nova aliança se começa quando ele morre e o véu se rasga. Nem isso os pastores não estão conseguindo ensinar ou ensinam errado para poder arrancar dízimo dos irmãos. Por que os pastores não pregam aquilo que Pedro, João fizeram ali? Porque tinha alguns que tinham muitas posses, outros tinham menos posses, e para ficar todo mundo por igual, olha, quem tiver muito, venda aquilo que está sobrando e traga o dinheiro aqui para que a gente possa fazer um tipo de uma cooperativa, ninguém passar necessidade, todos serem por iguais, conforme a vontade de Deus. Mas lembre-se, Ananias e Zafira mentiram para o Espírito Santo e morreram. E também temos mais passagens. Jerusalém tinha muito pobre e Paulo pedia para recolher ofertas para o povo de Jerusalém. E não se dizia ofertas alçadas de 1.000, 5.000, 500 reais, como fazem aí nos finais dos cultos. Mas a palavra do Senhor diz, conforme as suas posses, conforme aquilo que você tem no seu coração é o mais correto. Aquilo que Deus pôr no seu coração. E aí fica induzindo o povo a viver por uma lei que não foi dada para gentil, foi dada para judeu, para o povo de Israel, e dizendo que vivemos pela graça. Irmãos, quem anda de mão dada com lei e doutrinas queima no inferno, é palavra do Senhor, não é a minha. Está lá em Tiago 2:10, leia lá, Tiago 9, Tiago 8, pode começar, Tiago 2, 8, 9, 10, 11, lê lá, só esses 4, 5 versículos você vai ver o que Deus fala, mas estão enganando o povo. Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade, vamos voltar aqui no versículo 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, levado para o santuário pelo sumo sacerdote. Refere-se a esse homem em particular que levava sangue desses animais sacrificados para o lugar santíssimo, no grande dia da expiação, e o aplicava no propiciatório e nos chifres do altar de incenso. São queimados fora do acampamento. A carcaça do animal morto era queimada fora do acampamento, esse modo simbolizando a ira de Deus contra o pecado. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, fala do preço que foi pago para que o homem pudesse ser santificado, ou seja, libertado do pecado, padeceu fora da porta. A oferta pelo pecado era queimada fora da porta. Jesus, que em todos os outros pontos cumpriu a lei de expiação, cumpriu-a nesse ponto também. Mateus 27:32, João 19:20. Saiamos, pois, a ele, aqui ele é maiúsculo, fala de Jesus, fora do acampamento. Apresenta Cristo como o único que traz a salvação, levando o seu vitupério. Refere-se a compartilhar da rejeição que ele sofreu. Porque não temos aqui cidade permanente. Retrata a Jerusalém terrena como tendo terminado seu curso, pelo menos naquele tempo particular e no que dizia a respeito à lei. Mas buscamos a futura. As esperanças na humanidade não estão agora ligados com um santuário terreno permanente, mas sim almejamos a Jerusalém celestial.
Portanto, ofereçamos sempre por meio dele, esse dele é maiúsculo, tá? A Deus sacrifício de louvor. Devemos entender que podemos louvar a Deus e ele pode aceitar nossos louvores por causa da cruz. Portanto, louvor está ligado a sacrificar e também a palavra sempre revela o fato de que nunca mudará, significando que a cruz permanecerá sempre como fundamento de todas as coisas que dizem respeito a Deus. Isto é, o fruto dos lábios que confessem o seu nome. Seu nome é Jesus, que significa Salvador, e refere-se à oferta sacrificial de si mesmo na cruz. E não vos esqueçais das beneficências e comunicação. Paulo está dizendo aqui que nossas obrigações para com o Senhor não se esgotam com louvor. As boas ações também devem ser incluídas, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa ação e atitude simboliza a cruz. Obedecei a vossos pastores, os que governam sobre os crentes. No entanto, a ênfase não está no pastor, mas no evangelho que ele prega. É aquilo que eu estou dizendo. Tem muitos aí induzindo o povo a viver pela lei, aonde que aquele que vive pela lei é condenado à vida eterna no inferno. Não é pastor Marcos, pastor Antônio, pastor Beltrano ou Ciclano, irmãos. Aqui é o verdadeiro evangelho. Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo pastor. E sobre a palavra dele não é mentira, e nem nós podemos pensar que estamos tendo uma sabedoria, um discernimento correto, aonde que o homem é falho. Mas o Espírito Santo, com a sua deidade, ele sendo Deus, a Trindade, usou homens para escrever de forma simples aquilo que nós devemos fazer, mas o homem vem mudando as palavras de Deus. Tanto é que aprendi ontem, através da Rádio Vida, aula de teologia da meio-dia uma, ali sobre Salmo, aonde que nas Bíblias, no português, está escrito algo que nós pregamos de uma forma, mas no hebraico está escrito de outra. E aí, irmãos? O que vamos fazer? Deveríamos todo saber o hebraico, saber o grego, para poder não termos erros e termos uma Bíblia escrita como no original, nessas línguas, para que não venhamos a ser confundidos? É complicado. Então, o Senhor sabe que se fizer uma Bíblia com uma tradução errada para nós, ele não vai nos julgar que somos leigos. Ele vai julgar aquele que fez a tradução. Mas temos que tomar cuidado com heresias, com mentiras, para que não sejamos condenados à morte eterna, lá queimando pela eternidade. Vamos continuar aqui. Vou ler de novo aqui o 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Essa ação e atitude simboliza a cruz. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Refere-se aos pregadores que realmente se preocupam com o bem-estar espiritual das pessoas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Cada pregador dará conta a Deus do seu ministério. Por isso, não vos seria útil se as pessoas não prestarem atenção no verdadeiro evangelho que está sendo pregado. O evangelho não será de proveito algum para elas, quem quer que elas sejam, independentemente do fato de que seja proveitoso para outros. Isso faz com que o verdadeiro pregador gema por essas pessoas. Deus venha abençoar todos, dando a vitória, dando conhecimento, sabedoria, discernimento, para que as bênçãos do Senhor venham chegar na minha e na sua vida através das Sagradas Escrituras. Porque hoje nós não precisamos de intermédio de ninguém para falar com o Pai, mas nós temos livre acesso aos céus, ao trono, através
de orações, jejuns, súplicas, lágrimas, de um coração constrangido, aonde que venhamos a mexer com o coração de Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.